Nesse vídeo, eu gostaria de falar de uma tradução da Bíblia errada que traz muitos enganos em relação ao evento da lavagem dos pés. Algumas igrejas têm a lavagem dos pés, principalmente a Igreja Católica, como um mandamento de Jesus, né? Alguns colocam a lavagem dos pés como algo que a igreja continuasse a fazer. Na verdade, a Bíblia, em algumas versões, despistam realmente para que as pessoas tenham a ideia que Jesus queria que a sua igreja fizesse essa prática da lavagem dos pés. Além de ser um método, um meio cultural que Jesus usou para falar a grande mensagem da cruz, algumas pessoas se despistam por causa do erro de tradução. E eu vou dizer onde está esse erro no capítulo 13 de João. Vamos lá ao texto. No capítulo 13, no verso 14 e 15, diz assim: Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo. Notem que aqui tem um artigo, eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Vejam que esse artigo, o exemplo, aqui dá a entender que Jesus deu o exemplo e parece que se tem esse artigo, dá a entender que Jesus ordenou que a sua igreja também fizesse esse exemplo, porque Jesus deu o exemplo. Só que no original não tem esse artigo. No original está assim: se portanto eu vos lavei os pés, o Senhor, sendo o Senhor e o Mestre, né? Também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Nota aqui no verso 15, que diz assim, que diz assim, porque eu vos dei um exemplo. Hypodegma não tem artigo. Isso significa que tem subtendido um artigo indefinido, porque eu vos dei um exemplo, a fim de que, assim como eu vos fiz, também vós deveis fazer, certo? Notem que aqui o texto, Jesus está dizendo que eu vos dei um exemplo. Tá a entender que Jesus pegou o exemplo cultural da época, porque ele deu um exemplo, para que a sua igreja pudesse aprender do que ele fez, da forma didática dele manifestar a cruz, da encarnação, dele deixar aquilo que, vamos dizer assim, sendo Deus, ele esvaziou a si mesmo, tornando-se escravo, tornando-se um servo, né? E Jesus quis mostrar através de um exemplo. Então, a tradução correta seria um exemplo. Existem algumas traduções, por exemplo, em português, a chamada King James atualizada, da Aba Press, tem essa tradução. Diz assim, dei-vos um exemplo, veja, a tradução está correta, para que como eu vos fiz, também vós o façais. No inglês temos a Debre, né? E no inglês as traduções são mais fiéis em relação a esse versículo, porque no inglês tem I have given you an example, ou seja, Jesus deu um exemplo, né? No inglês, tanto na Debre, que é em inglês, uma tradução do inglês, como em muitas outras do inglês, falam um exemplo.
assim como também da King James em português, atualizada da ABA-Press. Então, essa tradução do verso 14 e do verso 15 especificamente está errada. O certo é, eu vos dei um exemplo. Deus abençoe.